Trânsito seguro, uma responsabilidade de todos nós. Toda semana a gente fala aqui sobre os cuidados, a própria legislação e também as mudanças atuais de maneira geral na questão do trânsito. A gente vai falar um pouquinho dos tempos de estiagem. A gente tem alguns períodos em que o tempo fica bastante seco e somente na área de uma das concessionárias, a Eixo SP, nós tivemos 392 ocorrências em 2024. Desse total, 186 foram registradas apenas em junho, ou seja, 47% das ocorrências em único mês. O coordenador de meio ambiente da concessionária, o Gabriel Bispo, lembra que normalmente o período de estiagem começa em junho e se estende até setembro. No entanto, neste ano a seca se intensificou em razão das alterações climáticas e mais precisamente dos bloqueios atmosféricos que estão afetando há meses grande parte do país, impedindo a formação de chuvas. Ele disse o seguinte, que diante desse cenário alarmante, pedimos a colaboração de todos que circulam pelas rodovias para que não joguem bitucas de cigarro pela janela, nem outros tipos de resíduos que possam desencadear novos focos de incêndio. A preocupação, ainda diz o recado da Eixo, é com foco ainda maior que quando se está próximo à rodovia, por representar um grande perigo à segurança dos usuários. Isso porque a presença de fumaça na pista reduz a visibilidade dos motoristas e aumenta o risco de acidentes. Para garantir que a viagem transcorra com segurança, é crucial que os motoristas sigam algumas medidas preventivas e adaptem o comportamento ao volante diante de condições adversas. Orientações gerais, entre as principais, segundo a coordenadora de operações de tráfego, a Raquel Fernandes Monteiro, ela diz o seguinte: em situação de incêndio, reduza a velocidade. Ao entrar em um trecho com fumaça, ajuste a velocidade para um nível seguro que permita tempo de reação adequado. Diante da visibilidade reduzida, dirija devagar e com cautela. Mantenha a distância segura, siga a uma distância maior do veículo da frente. Isso garante mais tempo para frear em caso de necessidade e evitar colisões. Ligue os faróis. Por conta disso, numa situação de incêndio, e se a fumaça estiver densa, use também os faróis de neblina. Jamais use os faróis altos, pois podem piorar ainda mais a visibilidade. Evite ultrapassagens, até porque elas são extremamente perigosas em condições de baixa visibilidade. Espere até que a visibilidade melhore e realize a manobra somente quando tiver certeza que ela pode ser feita com segurança. Tenha atenção redobrada. Fique atento a outros veículos, pedestres, ciclistas e animais que podem estar na pista. Mantenha calma e concentração absoluta na pista. Outra dica também é parar em um local seguro. Se a visibilidade estiver muito baixa, pare em um local seguro fora da pista, como em um posto de gasolina ou área de descanso. Aguarde até que a fumaça diminua e aguarde então também que a visibilidade melhore antes de seguir viagem. Nunca pare no acostamento. Todos os anos, quando se aproxima o período seco, a concessionária informa que coloque em prática ações que têm como finalidade principal evitar focos de incêndio ou pelo menos minimizar ao máximo o efeito dessas queimadas para os usuários de rodovias. Entre essas ações está o trabalho de conscientização dos proprietários rurais sobre a importância de construir e manter os aceiros limpos. Aceiros são faixas de terreno sem vegetação, cuja finalidade principal é evitar que o fogo se espalhe. Normalmente, os aceiros são construídos ao longo das cercas, ao redor de postes e em outras partes da propriedade rural.
elas são fundamentais para prevenir queimadas de grandes proporções. Outra medida adotada pela concessionária é a participação na campanha São Paulo Sem Fogo, em parceria com o governo do estado, a Artesp e demais concessionárias que integram o programa de concessões rodoviárias. A campanha tem por objetivo conscientizar usuários das rodovias a respeito do perigo que as queimadas representam para a segurança do trânsito. Além das campanhas educativas, a Eixo SP investe também em medidas preventivas, como por exemplo o trabalho de monitoramento das queimadas feito pelas câmeras instaladas em todo o trecho e também pelas equipes que fazem ronda 24 horas por dia. A finalidade desse monitoramento é detectar o foco de incêndio ainda no seu início, quando é mais fácil controlá-lo. Lembrando que nós estamos falando somente de uma concessionária que está aqui no estado de São Paulo e ela administra 1.221 quilômetros de estradas que passam por 62 municípios na região de Rio Claro, no centro do estado até Panorama, no extremo oeste, na divisa com Mato Grosso do Sul. O maior contrato sob supervisão da Artesp terá investimento na ordem de 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além de modernização de serviços ao usuário. Então, nós trouxemos aqui um pouco hoje a preocupação sobre as queimadas no período mais seco, que deve ir até setembro, e a gente vai sempre falando desse tema hoje, o trânsito, fazendo esta ligação importante sobre as queimadas, que com certeza a gente orientando sempre a nossa ideia e intenção é que a gente evite acidentes e mortes. Recentemente tivemos inclusive a rodovia Marechal Rondon, que não faz parte desse trecho aqui dessa concessão, mas que teve que ser fechada por conta do incêndio com grandes proporções ao lado da pista. É isso que tínhamos das ruas, mais dicas de trânsito, portanto, na data de hoje. Um abraço a todos, até mais. Trânsito Seguro, uma responsabilidade de todos nós.